Então vamos começar. Esse é o Reading Group apresentado pelo aluno Rafael. Bom, gente, então, primeiramente, bom dia. Eu vou apresentar o artigo do Kang-Jae Lee, que foi publicado na Nature, chamado Physical Activity Classification in Free Live Conditions Using Smartphone Accelerometer Data and Exploration of Predicted Results. E aqui eu quero falar um pouco do porquê eu escolhi esse artigo. Então, esse é um dos poucos artigos da área que utiliza o que a gente chama de Free Living Data, que é o que a gente conhece por dados que não são realizados em laboratório. Então, geralmente, a gente coloca um dispositivo para coleta de dados e deixa a pessoa viver a vida dela normalmente. E como esse é um tipo de dado muito pouco explorado na literatura, porque é muito difícil de você trabalhar com ele por conta da quantidade infinita de ruídos, pelo fato da pessoa estar simplesmente fazendo o que ela quiser. E por geralmente você precisar de uma de uma coleta de dados de alto tempo, pouquíssimos trabalhos utilizam. E o meu objetivo com esse Reading Group foi ler a literatura de forma geral e encontrar o que está se fazendo em relação a esses dados, principalmente em relação a dados de movimento, né? Então, acelerômetro e giroscópio. Isso porque, como eu acho que todos vocês aqui sabem, eu estou realizando um projeto que utiliza esses dados, né? Esses dados de free living para poder classificar, na verdade, dar a porcentagem de chance da pessoa ter uma psicopatologia. Aqui é um pouco dos tópicos que eu vou abordar, que são basicamente os tópicos do paper. E aí o autor começa fazendo uma introdução, fazendo um contexto social, né? A motivação dele é relacionada ao sedentarismo e ele começa argumentando que o sedentarismo no mundo ele tem aumentado no decorrer dos anos. E aí ele fala um pouco sobre as consequências desse sedentarismo. Então ele fala sobre o aumento da obesidade na população. Esse paper é um pouco antigo até, então acredito que as consequências pós-pandemia tenham sido ainda piores. Esse artigo é de um pouco antes da pandemia, então esse contexto ele nem estava sendo levado em consideração. Aumento das doenças cardiovasculares, então principalmente paradas cardíacas devido ao alto índice de gordura no sangue e pioras em quadros psicopatológicos, né? Então, principalmente depressão, ele relaciona muito essa questão da depressão ser uma falta de estímulo que acaba aumentando o sedentarismo, inclusive é uma das hipóteses do meu trabalho, né? Que se você tem depressão, você tende a se movimentar menos, e ele fala isso também, dá esse ponto como contexto. E aí ele fala que como forma de prevenção do sedentarismo que acaba gerando esses problemas, principalmente a realização de atividades físicas que eles chamam de AP, mais especificamente essas atividades físicas que são consideradas moderadas ou intensas. Que aí no artigo é chamado de MVPA, né, porque é uma sigla em inglês. E foi o que eu falei, né, elas são essenciais para a prevenção desses problemas, só que aí ele traz a problemática que são pessoas obesas e pessoas sedentárias no geral, na verdade, e com psicopatologias, elas tendem a realizar menos atividades físicas, que é um pouquinho parecido com o que eu falei no slide anterior. E aí, a linha de pesquisa que ele estuda é basicamente relacionado a classificar e predizer a intensidade das atividades que um determinado paciente realiza durante um ciclo determinado da vida dele. E aí ele trouxe um pouco na introdução sobre como que está a literatura da área e o que outros trabalhos estão fazendo. Então, ele citou alguns datasets públicos e que foram coletados em laboratório com dados de acelerômetro, e ele diz que esses dados são laboratoriais, né, porque eles são coletados em ambientes controlados, e ele diz também que a maioria dos papers utilizam esses dados para realizar a predição da intensidade do movimento e que ele considera esses pontos de limitações, porque ele diz que simplesmente detectar a intensidade do movimento não é o suficiente para poder identificar se essa pessoa é sedentária ou não. Ele vai além e diz que é necessário você realizar também a classificação dessas atividades. Então, é isso que ele se propõe a fazer nesse trabalho. Então, aqui está com uma proposta, ele quer classificar a atividade física e ir além de dados de laboratório e testar esse modelo em dados reais.
E, além disso, para poder auxiliar ele em alguns labels, né, em algumas classificações, porque como são dados de pessoas que estão vivendo a vida delas normalmente, ele não tem exatamente o rótulo dessas atividades que a pessoa está fazendo durante o dia. Então, em algumas delas, ele utiliza o GPS como contexto, porque ele usa ele usa um banco de dados pré-treinado, e isso tem algumas facilidades, mas também traz algumas complicações que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas aí, para poder diferenciar essas atividades que estão compostas no banco de dados, ele utiliza o GPS para poder utilizar do contexto. E aí o autor argumenta que, com isso, ele consegue não só utilizar dados mais condizentes com a realidade, justamente por estar utilizando dados reais, né, de pessoas que estão vivendo a vida delas normalmente, como também ele consegue identificar áreas relacionadas com essas tais atividades. Aqui, como eu falei, apesar dele utilizar dados de pessoas normais, de pessoas vivendo a vida normalmente, ele não utiliza esses dados como treinamento. Ele utiliza apenas para validação do modelo. E para realizar o treinamento desses modelos de inteligência artificial propriamente dito, ele utiliza o dataset que já é muito famoso nessa área, que é o ISDM. Só que um fato importante de ser citado é que eu deixei o D entre parênteses, porque esse D é referente a defasado. Esse é uma versão anterior ao banco de dados ISDM que é usado hoje em dia, e ele só possui 6 atividades e tem uma taxa de amostragem menor. Então, e também, além disso, o tempo de coleta também é menor. Então, o ISDM atualmente, hoje, possui uma taxa de amostragem de 50 Hz e 18 atividades, com as mesmas 36 pessoas. E ela é coletada por 3 minutos. Aqui não. Aqui são as mesmas 36 pessoas, só que são só coletadas 6 atividades e eles utilizam uma taxa de amostragem de 20 Hz. O autor do artigo, ele analisou caso a caso cada uma das 6 atividades que estão descritas aí na tabela, e ele achou que seria ideal unir o movimento de subir escadas e descer escadas com o movimento de caminhada. Então, ele realiza essa concatenação de atividades e, no final, ele acaba com 4 atividades apenas, né? Que é a caminhada, a corrida, o sentado e o em pé. Falando um pouco de como ele pré-processou esses dados, foi, em geral, filtro passa baixa e extração de features, porque ele precisava muito e é muito importante nesses dados. E esse pré-processamento ele é realizado tanto para os dados de treinamento quanto para os dados de validação, que são os dados das pessoas, certo? Mas ele utiliza isso nos dois casos. O filtro passa baixa, que é para suavizar a onda, então é para tirar os ruídos durante a coleta de dados. Aqui eu trouxe uma imagem da comparação dos dados antes do passa baixa e depois do passa baixa. Dá para ver que os dados ficam bem mais suavizados. E aqui a extração de características, o que acontece? Ele diz que faz isso para poder conseguir capturar algum tipo de temporalidade no dado. Então, ele extrai essas características a cada 200 pontos. E aí, quais características você me pergunta? São essas daqui que ele trouxe na tabela. Então, no final, são 59 características que ele usou, que ele extraiu dessas séries temporais. E ele faz isso através de um método de janela deslizante com sobreposição. Então, ele utiliza uma janela de 50% de sobreposição. Então, para quem não sabe, essa janela dele, nesse caso aqui específico, ela possui 200 pontos, o que significa 10 segundos no tempo. Então, ele pega os primeiros 10 segundos, extrai essas características, e aí na próxima janela, ele pega os 5 últimos minutos, os 5 últimos segundos, perdão, e os 5 próximos segundos. Por isso que tem essa sobreposição de 50%. E aí ele faz isso de forma a percorrer todo o dado, que tem mais ou menos 1000 pontos no tempo, que é mais ou menos 50 segundos, né? Porque é um dado bem menor por ser um dataset defasado em relação ao ISDM que a gente usa atualmente. Então é isso, ele passa uma janela deslizante extraindo as características e no final ele tem 59 features que são média, esse standard deviation, esse min max min, e aí ele faz isso para cada um dos eixos. Então, lembrando, como ele utiliza dados de acelerômetro, ele tem o x, y e z desse movimento. Ele não utiliza giroscópio,
Ele não fala por quê, na seção de trabalhos relacionados ele até diz que outros trabalhos estavam utilizando, mas na verdade eu tenho uma ideia do porquê, que é porque ele usa dispositivos para coleta para as outras pessoas, que ele usa para validar, que são bem antigos. Então, eles não possuem giroscópio. Inclusive, a maioria dos dispositivos não possui giroscópios, o que é bem engraçado. Tipo, o meu telefone hoje não possui giroscópio. E é um celular tipo, do ano passado, não é um celular antigo. Então, esses modelos de entrada realmente não costumam ter esse giroscópio. Então, ele não fala isso, mas eu acredito, com base na minha experiência utilizando esses dados, que foi por isso que ele escolheu não utilizar, mas ele não diz. E aí, falando um pouco dos métodos, e aí deixando um pouco mais claro por que ele precisou fazer a extração de features, né? Porque a gente sabe que no Deep Learning a gente não costuma utilizar tanto esses métodos de extração de features, a gente prefere deixar que a rede aprenda e extraia as características por ela mesma, mas ele utiliza métodos mais antigos, e principalmente o Random Forest e o Gradient Boosting, né? Esses dois métodos são dois métodos bem antigos, acho que a gente já está cansado de saber, mas basicamente são árvores de decisão, conjuntos de árvores de decisão, né? Acho que o Gradient Boosting é um pouco diferente, eu vou saber explicar exatamente, mas são métodos já que são bastante usados. A única coisa que ele dá destaque aqui é que ele realiza o projeto em R, e tanto faz, mas ele destaca principalmente a biblioteca do XGBoost no R, e ele diz que também tem no Python, que é uma das poucas bibliotecas para a criação de modelos que permite paralelização assim de forma simples. Então, caso alguém queira utilizar um método assim em algum momento da vida, recomendo usar o XGBoost, que é a biblioteca que está no Python e no R. Falando um pouco sobre a divisão de dados no treinamento, ele utilizou um cross-validation de K igual a 10. Então, para quem não sabe ou para quem esqueceu, só relembrando, você divide o seu dado inteiro em 10 pedaços e você treina esse dado 10 vezes de forma com que você garanta que todos os seus 10 pedaços em algum momento, em uma das interações, seja parte do conjunto teste. Então, assim você consegue garantir, primeiro, uma estabilidade maior dos dados, porque se todos os seus resultados se todas as vezes que você treina com conjuntos de dados diferentes, você tem uma acurácia parecida, você consegue provar que seus dados estão consistentes. Isso também é muito utilizado quando você tem uma amostra pequena, porque você consegue treinar mais vezes o seu dado. Geralmente a gente reporta média e desvio padrão, né? A média das acurácias e o desvio padrão. Infelizmente, como a gente pode ver nos resultados aqui, não é o que ele faz. Ele reporta apenas a média, e aqui que eu acho que começa a chegar no o principal problema do trabalho, ele não é tão explícito na forma com que ele expõe esse resultado para nós. Ele tem apenas as tabelas relacionadas à matriz de confusão, e lembrando que aqui são os resultados apenas do treinamento com os dados do SDM. A gente ainda não chegou na parte de validação com os dados de pessoas usando o Free Living Data, que a gente chama, né? Mas a gente consegue ver que dentro do minimundo do SDM ele conseguiu aprender bem. Pode falar. Só queria fazer um comentário que pode ser isso que a gente está vendo no resultado, que às vezes a pessoa junta todos os resultados obtidos nos conjuntos teste, em vez de reportar a média da acurácia, talvez ele tenha juntado todos os testes, então para todas as instâncias que ele colocou no conjunto, ele tem uma classificação, porque em algum momento ela esteve no teste, né? E aí pode ser que ele esteja reportando isso, então ele está pegando a classificação de todas as amostras, quando ela estava no teste, o que ela foi classificada. Entendi, isso faz sentido. Mas aí, de qualquer forma, a gente não precisaria ter algum tipo de desvio padrão? Não, né? Porque não tem média. Não, porque daí a acurácia, ela é calculada depois, no final, né? Olhando essa tabela, essa matriz de confusão. Então, no caso, a acurácia em relação a todos os conjuntos teste, é isso? Eu entenderia que é isso que ele fez.
Entendi, beleza. É o que faz sentido até pela numeração dos dados que estão presentes na matriz de confusão. A gente, e interpretando um pouco melhor essas tabelas, né, a gente consegue ver principalmente que o que ele mais confundiu foi a questão do andando com o que seria correndo, né? Isso muito provavelmente por conta de ele ter concatenado atividades. Então, lembrando que a atividade correndo também está concatenado ele subir escadas e descer escadas, é o que ele identifica como tendo sido a problemática, e na minha opinião faz sentido, quando você tem mais de duas atividades concatenadas, é mais difícil de você encontrar padrões, porque não são a mesma atividade, né? Mas mesmo assim, tanto no Random Forest quanto no Gradient Boost, ele conseguiu a menor acurácia dele foi de 98,52% no Random Forest. Então ele apresenta resultados bons, ainda mais se for nessa questão da soma dos conjuntos teste, igual a professora Tânia falou, os resultados estão bons, só que aí a gente vai testar isso num modelo, nos dados de pessoas vivendo os free living data, e aí a gente tem para mim o que chega a ser até um problema. Então, mas antes disso eu vou falar um pouco sobre como foi o processo de coleta desses dados. Eles foram coletados meio que de duas formas diferentes, em ambos os, porque ele tem dois participantes, né? Então, em ambos os participantes, a gente tem o Samsung Alpha ou o LG G3 como dispositivo de coleta. Na primeira pessoa, no primeiro participante, ele utiliza os dois porque ele precisa ter uma métrica de comparação, né, de confiabilidade. Então ele coloca os dois celulares para coletar e depois compara os resultados para ver se eles estão parecidos. E ele chega à conclusão que sim, os resultados estão parecidos, e então na segunda pessoa ele só coleta com Samsung Alpha, simplesmente porque ele achou que seria mais fácil, eu acho. A coleta, o tempo de coleta, a mesma coisa. Então, a primeira pessoa coleta por 28 dias, e eu acho que ele identificou que 8 dias seria o suficiente, e aí a segunda pessoa ele coleta por apenas 8 dias. Como eu falei, são dois participantes, ele até chegou a coletar um terceiro participante, mas esse participante foi descartado por um motivo que eu vou falar lá na discussão. E aqui, para mim, que chega o principal problema, que é a quantidade de amostras por participante. Porque, assim, a gente fazendo uma matemática básica, né? 20 Hz são 20 dados por segundo, 28 dias de coleta não é o equivalente a 49 mil dados. Mas ele diz que o primeiro participante dele teve 49 mil amostras. Na verdade, ele diz que tem 49 mil amostras para cada participante, o que significa que isso dá mais ou menos uns 45 minutos. E aí você me pergunta, beleza, Rafael, que parte ele pegou dos dados? Tipo, ele pegou 45 minutos desses 28 dias ou desses 8 dias. Qual parte que ele pegou? Não sabemos. Ele não diz isso em nenhum momento. E, tipo assim, não é que ele não diz isso em nenhum momento. Ele não diz isso em nenhum nível. Ele só fala, então, a gente coletou 28 dias, e desses 28 dias, a gente pegou 49 mil amostras por participante para poder formar nosso conjunto teste. Como? Não faço ideia. E aí foi o que eu falei, os dados de GPS foram utilizados para rotular alguns casos específicos, principalmente as atividades de... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Para diferenciar a caminhada da corrida. Então, ele olha isso manualmente, provavelmente uma vantagem por ser um dado de apenas 45 minutos. Ele bate o olho e olha, se a pessoa está se movimentando, ela provavelmente está caminhando ou correndo. Dependendo da velocidade que a pessoa está se movimentando no GPS, ele consegue rotular isso e, a partir disso, tirar uma acurácia específica. Né? E é isso que ele coloca como True Label. E aqui eu trago os resultados. Então, e é importante, né? Eu até disse isso antes da gente começar a apresentação, mas eu vou reforçar aqui. Ele diz que ele roda o projeto 200 vezes, esse teste, para garantir que o modelo está consistente, o que eu acho que faz sentido, porque ele diz que os dois métodos, toda vez que você roda o conjunto teste, ele dá resultados diferentes, então ele roda o modelo 200 vezes para mostrar consistência. Só que ele apresenta o resultado na tabela de apenas uma das 200 iterações. E aqui
Eu acho que eu consigo dar zoom para vocês. Vocês estão vendo com zoom? Então, né? Tá, inclusive, no título da tabela, que é exatamente isso que ele faz, né? De uma das 200 interações, utilizando Random Forest, e aqui a mesma coisa, utilizando Gradient Boosting. E aí, assim, os resultados estão extremamente bons. Óbvio que são uns dados limitados, mas, tipo assim, levando em consideração o contexto da pessoa estar coletando de forma de free living, né, vivendo a vida dela normalmente, são resultados que a gente consideraria excelentes, mas por conta dele ter feito esse recorte meio não, totalmente sem explicação nenhuma, e reportando apenas uma das 200 iterações, a minha interpretação é que a gente não tem como garantir a confiabilidade desse dado. Eu Então, concordo, Rafael, acho que esse é um ponto bem importante, porque nesse momento, sim, a gente esperaria que ele tivesse reportado uma média com desvio padrão, sendo que ele rodou 200 iterações, né? É bem complicado ele ter botado só um resultado. Mas eu fiquei com uma dúvida que eu não entendi como é que ele fez o label verdadeiro. Você falou que para o jogging e para o walking ele usa manualmente com o GPS, né? Agora, como é que ele sabe se a pessoa está sentada ou de pé? então, pelo que eu li no artigo, pelo que ele me falou é ótimo. Pelo que eu li no artigo, ele fez isso olhando manualmente e aí provavelmente foi pela altura do Y, né? Então, se ele está sentado, a pessoa tende a estar um pouco mais alta, né? Porque ela foi coletada, se eu não me engano, no bolso do peito, então a pessoa está um pouco mais alta em relação ao eixo Y. E se a pessoa está sentada, ela está um pouco mais abaixo, ou ao contrário. É isso mesmo, porque ela está abaixada, então o eixo Y ele está um pouco menor. Mas, pelo que eu entendi, toda essa identificação de True Label ela foi feita totalmente manualmente, utilizando só os dados mesmo visualizados um a um, o que é bem doido, né? É bem E estranho. aparentemente ele reporta também que algumas dessas features que ele extraiu ajudaria ele a diferenciar essas duas classes. Eu não sei exatamente qual, ele não cita, ele só fala, essas features aqui que a gente extraiu ajuda a gente a diferenciar essas duas classes. A gente só não conseguiria mesmo diferenciar o andando do correndo, então a gente utilizou o GPS, que tem um intervalo de 1 em 1 segundo, que é o suficiente para a gente diferenciar pela quantidade, pela velocidade que ele está se movimentando. Mas é isso. Entendi. Eu imagino que ele tenha descartado boa parte dos dados, porque não devia se enquadrar em nenhuma dessas categorias, né? E por ser celular, é um dado um pouco mais restrito, né? Até porque ele não deve ter coletado à noite, por exemplo. Não temos detalhes sobre isso. Porque, ainda mais quando. Porque, por exemplo, eu não conheço esses modelos de celular especificamente, porque parecem ser modelos de 2005. Não conheço. Mas eu acho extremamente factível que um celular hoje, considerando que ele está focado unicamente em realizar a coleta, dure 8 dias. Agora, 28 eu acho difícil, mas não é comentado como ocorre essa questão de carregamento do relógio e se os dados foram coletados 100% do tempo durante esses 28 dias. A gente acredita que não simplesmente por limitações de hardware mesmo, mas a gente não tem esses detalhes. Provavelmente durante o sono mesmo que botava para carregar, né, o celular. Provavelmente, mas não sabemos dessa informação. Precisava de um pouco mais de detalhes sobre essa coleta aí, com certeza. E também 2 participantes é um N amostral bem pequeno, né? Tudo bem que ele divide em pequenas amostras, né? Mas seria interessante ter mais variabilidade até nas pessoas, né? Então, indo um pouco para a discussão, os resultados o que ele discute aqui é que os modelos conseguiram classificar o dataset WISDM, né? Isso foi evidente pelos resultados, e ele conseguiu resultados que ele chama de satisfatórios para o free living, e ele estava dizendo, em questão de orientação ao relógio, então, por exemplo, se o relógio está... O relógio não, o smartphone, ele está virado para baixo ou virado para cima, isso não influencia diretamente na qualidade dos dados que ele está coletando. Então, ele falou que fez essa pesquisa e isso acaba não impactando de nenhuma forma. Eu coloquei relógio, mas é smartphone, porque eu estou focado na minha pesquisa, mas ele falou que um smartphone de baixo custo tende a impactar a coleta negativamente,
Então, ele até chegou a ter uma terceira pessoa, só que ele estava utilizando um outro smartphone, por qualquer motivo que fosse. Eu não sei se ele chegou a coletar pelo próprio smartphone da pessoa, mas ele tinha um outro smartphone que era ainda mais antigo do que esses outros dois, e ele falou que os dados não eram confiáveis o suficiente, então isso impactou a coleta negativamente a ponto dele ter que descartar mesmo, e que o modelo, obviamente, não consegue classificar todos os tipos de atividade. Então, ele fica restrito aos as atividades presentes no dataset USDM, que se fossem replicados hoje, talvez mostrariam um resultado ainda melhor por conta do aumento da diversidade de atividades dele, né? Então a gente ganha 12 atividades em relação ao dataset que a gente tinha quando o artigo foi publicado. Então talvez conseguisse fazer um resultado ainda melhor. Mas ele também não consegue identificar como quando a pessoa está no meio de transporte, né? Então, provavelmente, se a pessoa está andando de carro, por exemplo, vai dar que ela está. Ele vai se confundir entre a pessoa estar sentada, porque ela provavelmente vai estar sentada, mas ela vai estar se movendo rápido e talvez ele identifique isso como uma pessoa correndo. Então, sei lá, ele está vendo que a pessoa está se movimentando a 60 km por hora e ele não vai saber diferenciar exatamente onde que é isso. E eu acho que do que eu tinha para falar era isso. E aí, assim, esse não foi o único artigo que eu li, né? A literatura, como eu falei, ela é muito escassa nesse tipo de dado. Então acabou que eu li 5 artigos que era basicamente tudo o que a gente tinha sobre. E a maioria deles é muito antigo. Então eu estava até mostrando um para a professora Taine que eu li essa semana, que era mais relacionado a como a gente trata esses dados de acelerômetro para pessoas que estão coletando dados free living, só que é um artigo de 2005, as imagens estão péssimas, é até um pouco difícil de entender o que ele quer passar com o artigo, por ser um artigo muito complicado e provavelmente muito defasado, né? Porque imagina, a gente está utilizando métodos de coleta de 2017, as pessoas já estavam tendo problemas com ele, imagina em 2005. Mas é isso, e aí o que eu entendo, o que eu entendi lendo a literatura. Óbvio que vai ser um trabalho muito difícil, assim, ninguém espera que isso vai sair fácil, só que um caminho que eu vi alguns outros trabalhos relacionados fazendo e que eu acho que talvez faça sentido é ou usar um método parecido, eu não sei se é exatamente o transfer learning, mas é uma coisa parecida, que seria treinar num dataset pronto e a gente conseguir transferir isso para o nosso caso de alguma forma. A questão de realizar isso é que a gente ficaria um pouco mais restrito às atividades dos datasets que a gente está utilizando. E aí eu não sei se seria possível treinar com múltiplos datasets e esperar que isso ajudaria, né? Porque treinando em múltiplos datasets a gente teria atividades diferentes, e aí isso poderia representar melhor uma pessoa vivendo a vida dela normalmente. Ou outro método também que utilizam com certa frequência é a combinação de método não supervisionado com método supervisionado. Então, talvez utilizar antes uma técnica de clustering, para conseguir entender, por exemplo, para ver se ele consegue aprender em quais áreas a pessoa está dormindo, no nosso caso, por exemplo, e quais ela está fazendo atividade física intensa e quais ela está só de boa ali, e talvez analisar esses dados através de um LSTM de forma um pouco mais separada, ele consiga identificar melhor e fazer a predição da psicopatologia que a gente está interessado, principalmente levando em consideração que, por exemplo, a área do sono ela é mais importante para a nossa pesquisa. Então, nesse caso aqui, ele não utiliza exatamente transfer learning, né? O Living Data dele é mais para validação do modelo que ele treinou, mas foram outros trabalhos que eu vi que utilizaram técnicas de treinamento com redes maiores e depois retreinar elas em casos mais específicos, e essa questão do clustering. E aí eu acho que é bom, óbvio, abrir espaço para as perguntas relacionadas ao artigo especificamente, mas também ver o que a professora Taine acha em relação a essas questões que a gente pode abordar no nosso trabalho.
Alguém tem questões sobre o artigo? Eu queria perguntar sobre o início da apresentação, quando você fala do dataset. Você fala que eles preferiram não usar dados. Pode voltar um pouquinho. Tá me ouvindo agora? Eu desmutei o lugar errado. Fala. Que eles preferiram usar dados reais ao invés de artificiais, né? Você Isso. fala que usa esse dataset Wisdom, não sei falar. Sim, Wisdom. Isso. Aham. Esse dataset, ele não é artificial, então. Não, então, essa é a questão. Eles queriam ter uma forma de validar os dados que eles utilizam. Eles queriam ter uma forma de falar, ok, isso daqui que a gente tem funciona para dados reais. Só que a problemática da gente fazer isso e treinar só com dados reais é que a gente precisa de uma ampla gama de dados e de muitas pessoas diferentes, que é um problema parecido com o que a gente está passando no nosso trabalho atualmente, né? Que a gente tem 30 pessoas e a gente tem a teoria forte de que isso não é o suficiente. Então, o que ele fez aqui nesse caso foi o seguinte: ele pegou um dataset que sim, é um dataset artificial, treinado com pessoas por laboratório, ele treinou a partir desses dados e ele validou com pessoas que estavam vivendo a vida delas normalmente. Então, ele pegou esse dataset, que é um dataset público, né, qualquer um pode utilizar, treinou o modelo dele e falou, ó, para provar que o meu modelo funciona para não só dados nunca vistos, como para pessoas que estão vivendo a vida delas normalmente, eu vou coletar dados de 2 pessoas aqui que estão fazendo isso que eu estou falando e vou testar nesse modelo que eu treinei. Então foi basicamente isso. Agora ficou mais claro para mim. Obrigada. Show. Mais alguém?